Terminado o mês de agosto, esse que é considerado o mês mais longo do ano, não só por ter 31 dias, mas também porque não tem nenhum feriado. Mas justamente por ser um mês mais longo, ele proporciona ótimas leituras, né? E esse vídeo é para mostrar para vocês quais foram elas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Livros e E-Books. Eu sou o Carlos. Se essa é a sua primeira vez aqui, espero que goste do vídeo. Dê uma olhada no conteúdo que já foi publicado. Assine o canal, acione o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo. E vamos lá conhecer quais foram os livros que eu li agora no mês de agosto. E nesse mês eu li 4 livros completos, né, iniciados e terminados no mês, além de ter terminado outros 2 que já estavam em andamento, então foi um mês bastante produtivo em relação à leitura. Começando pelos livros iniciados e terminados dentro do mês, o primeiro que eu vou mostrar é o livro do mês do projeto Pior de Agatha Christie, que foi Os Elefantes Não Esquecem, um dos últimos trabalhos da escritora, que já contava com mais de 80 anos, e mais uma vez é protagonizado pelo seu personagem mais famoso, né, o detetive Hercule Poirot, mas que aqui está assessorado pela escritora de romances policiais Ariadne Oliver. E os dois terão que investigar o caso da morte de um casal que aconteceu vários anos antes, que permaneceu sem solução, né? A polícia não deu um veredito final sobre o caso. E para isso eles vão procurar as pessoas que conheceram o casal e que poderiam se lembrar de algo que na época passou despercebido pelos investigadores, né? Mas a maioria dessas pessoas já está bastante idosa e as memórias delas talvez não sejam exatamente fiéis ao que aconteceu. E os dois então terão que filtrar essas informações para tentar elucidar o caso tantos anos depois. É um livro que tem esse ponto de partida bastante promissor, mas teve um desenvolvimento que deixou um pouquinho a desejar. Inclusive, muita gente acusa a Agatha de já estar gagá quando escreveu esse livro, o que não é exatamente a minha opinião. Não achei um livro ruim e eu já tenho um vídeo exclusivo sobre ele e lá eu deixo mais detalhes sobre quais são os problemas que eu encontrei no livro e a minha opinião definitiva sobre ele. O link desse vídeo e também de todos os demais livros mencionados aqui, que já tiverem vídeo, estarão tanto nos cards quanto na caixa de descrição. E o grupo de leitura, coordenado por mim e pela Lê Docena, do canal Portão Literário, continua de vento em popa, com a leitura de mais um grande clássico da literatura portuguesa e mundial. No mês de junho, nós fizemos a leitura do Primo Basílio e agora engatamos com outro livro do Eça de Queiroz, Os Maias, que é considerada a obra-prima do autor, né? Que conta a história de 3 gerações de homens dessa família aristocrática na Lisboa do século XIX. O patriarca Afonso, seu filho Pedro e o neto Carlos Eduardo, embora a maior parte do livro foque justamente nesse último. O Eça de Queiroz é o grande nome do realismo português, então por isso o foco aqui não é tanto contar uma história, né, mas toda a ambientação em torno dela é mais importante, com o objetivo de mostrar toda a decadência das classes sociais dominantes, especialmente da juventude, que tinha um modo de vida totalmente fútil e movido apenas por interesses pessoais, né? Baseado muito nas influências estrangeiras, nos costumes que vinham de Paris, e que no olhar do Essa impediam que Portugal progredisse e mantinham o país paralisado nesses estreitos limites, né, numa sociedade muito conservadora e ainda bastante influenciada pela igreja e por esses rígidos padrões sociais e morais. Mas é claro que a gente tem também aqui uma boa história, né, com amores não correspondidos, traições, vinganças, reviravoltas. É um livro riquíssimo de conteúdo e foi uma leitura extremamente proveitosa. Um livro excelente. E os 2 últimos livros, iniciados e terminados dentro do mês de agosto, estão interligados. Planeta dos Macacos, de Pierre Boulle, e Não Existem Humanos Inteligentes, que é um livro de contos com vários autores nacionais.
Quem é de uma geração mais antiga, como eu, deve se lembrar que no início dos anos 70 havia toda uma movimentação em torno do Planeta dos Macacos, né? Tinha uma série de filmes, duas séries de TV, sendo uma delas desenho animado, além de livros, revistas, gibis. E tudo isso teve início com esse livrinho bastante despretensioso, publicado em 1963, que trazia a ideia de uma sociedade onde os grandes macacos eram dominantes e os humanos eram seres inferiores, caçados e utilizados como cobaias de laboratório. E, logicamente, com tantas adaptações, a história contada aqui nesse livro acabou ficando um pouco ingênua em alguns momentos. Mas a ideia original não perdeu a força e continua sendo uma leitura muito válida e bastante interessante, especialmente pelo final, que não apareceu em nenhuma das adaptações e é um final assim bem surpreendente. E essa obra continua até hoje gerando bastante interesse, renovado recentemente, né, por uma nova série de filmes. E um desses filhotes é essa interessantíssima coleção de contos baseados nesse universo. Foi lançada pelo selo Nébula, que é um selo especializado em obras de ficção científica, fantasia, já lançou diversas coletâneas de contos, sempre com um tema central, né? Como fadas, robôs, dragões, e aqui no caso são os macacos. Então são 22 contos, todos de autores nacionais, entre eles dos coordenadores, né? Lou Evans e Saulo Adami, que é um dos maiores conhecedores desse universo primata, né, no Brasil, com vários livros publicados a respeito dos filmes, das séries. E os contos são baseados não só no livro original, Planeta dos Macacos, mas em todo o universo dessas adaptações. Então, enquanto em alguns contos aqui nós temos humanos mais animalizados, em outros nós estamos quase em pé de igualdade com os macacos, né? E as abordagens dos contos também são bem abrangentes, né? Tem alguns que são mais para o lado da aventura, outros já têm um aspecto mais social, ou até mesmo discussões filosóficas. É um livro muito interessante, com um apelo especial para quem, como eu, né, cresceu em meio a esse universo e tem com ele uma ligação mais profunda, até uma ligação afetiva mesmo, né, com todo esse universo dos macacos, do que as gerações mais novas. Em breve eu devo fazer um vídeo exclusivo sobre esse livro, então fiquem de olho aí no canal. Livro também bastante interessante. Dando continuidade ao projeto Contos de Fadas em suas versões originais, eu e minha esposa lemos esse mês os contos do Joseph Jacobs, que é um autor importantíssimo, mas pouco conhecido, apesar de ser considerado pelos estudiosos um dos maiores folcloristas em língua inglesa. E mesmo sem fazer essa ligação com o nome, os contos dele estão entre os mais conhecidos da literatura infantil. E os quatro que tem, né, presentes nessa coletânea são o João e o Pé de Feijão, Os Três Porquinhos, A História dos Três Ursos e um conto celta, Filhos de Lir, que é um conto bastante triste e muito bonito. E eu já fiz um vídeo sobre esses contos, e nesse vídeo eu falo um pouquinho sobre os contos, sobre as adaptações mais conhecidas, e também dou uma pincelada sobre a vida e a obra do autor. Então, se você ainda não assistiu, dê uma olhada lá e também nos outros vídeos do projeto Contos de Fadas, ok? E os dois livros já iniciados anteriormente, mas que eu concluí nesse mês, foram: o primeiro deles é o Queda de Gigantes, que é o primeiro volume da trilogia O Século, do Ken Follett. Está sendo uma leitura conjunta aqui no canal e vai seguir até dezembro, com a leitura de um volume dessa trilogia a cada 2 meses. E quem encarou esse primeiro volume, com toda certeza, ficou muito empolgado em ler a trilogia toda, apesar de ser uma empreitada que, à primeira vista, até assusta, né? Já que cada volume tem quase 1000 páginas. Mas a história que o Ken Follett criou aqui é tão envolvente, tão bem narrada, que a gente nem percebe esse volume todo, vai lendo e quando vê já acabou o livro. O autor se propôs nessa trilogia
a contar a história do século XX e seus acontecimentos mais marcantes através da vida de 5 famílias. E as histórias dessas famílias são muito envolventes, né, com muitas reviravoltas, acontecimentos que prendem nossa atenção. E apesar de pertencerem a países e classes sociais bem diferentes, de uma forma ou de outra, as vidas dessas famílias acabam se cruzando entre si e também com personagens históricos decisivos, né? Por exemplo, o Churchill, o Lenin ou o presidente americano, o Woodrow Wilson. E tudo isso tendo como cenário fatos históricos como a Primeira Guerra, a Revolução Russa e a luta pelos direitos femininos, especialmente do voto. E o segundo livro é uma leitura que já vinha se arrastando há alguns meses e finalmente foi concluída agora no mês de agosto, que é o Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta, do Ariano Suassuna. Mas mesmo levando esse tempo todo para ser concluído, foi um livro que deixou aquela sensação de experiência incompleta. Porque é um livro tão rico, tão cheio de simbologias, de citações, com uma trama tão intricada, com histórias se cruzando, cheio de idas e vindas, e tudo isso com aquele linguajar característico do sertão nordestino, né? Então, a meu ver, seriam necessárias assim, várias releituras para conseguir apreender toda a riqueza desse livro. E a minha leitura foi um tanto quanto superficial, foi espaçada, e por conta disso eu acredito que eu perdi muito da experiência desse livro. Mas não fique achando que é um livro ruim, porque é uma história muitíssimo interessante, divertida, riquíssima de cultura, e ele não é exatamente um livro difícil, mas é um livro complexo e precisa de uma leitura mais cuidadosa, e foi isso que eu não fiz. Então essas foram as minhas leituras do mês de agosto. Se vocês já leram ou pretendem ler algumas dessas obras, deixe seus comentários aí embaixo, eu respondo a todos eles, pode até demorar um pouquinho, mas eu respondo. E eu vou deixar também na caixa de descrições o link para fazer a compra desses livros através da Amazon, que eu recebo uma pequena comissão e essa comissão é repassada para uma instituição de assistência social. Então é uma boa forma também de vocês auxiliarem sem gastar nada mais por isso, e eu deixo desde já o meu agradecimento. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem sua curtida, compartilhem com algum, indiquem o canal para algum conhecido que esteja precisando de um incentivo de leitura, e a gente se vê no próximo vídeo do Livros e E-Books. Um grande abraço a todos.